Se tem uma coisa hoje no cristianismo moderno que se perdeu em relação ao passado, é a crença que as pessoas têm no poder da oração. O que eu vou falar com você nesse vídeo hoje é sobre a importância de que nós precisamos pedir para viver coisas extraordinárias. Tem muita coisa que a gente deixa de experimentar na nossa vida pelo simples fato de que a gente não pede. Mateus capítulo 14, a partir do verso 28, conta uma história ousada de alguém que viveu algo extraordinário, que foi o apóstolo Pedro. Ele viveu um grande milagre, uma história que é muito conhecida até hoje por um fato extremamente importante. Ele pediu. Depois você pode acompanhar aqui na Bíblia, mas a história se resume no seguinte: os discípulos estavam num barco, Jesus não estava com eles, e quando eles olham em meio a uma grande tempestade, Jesus está vindo em direção a eles caminhando sobre as águas. Eles ficaram assustados, né? Porque de fato uma coisa tão diferente assim assustaria qualquer um. E eles então ficaram preocupados ali com medo, e Jesus disse: gente, calma, fiquem tranquilos, porque sou só eu, tá tudo bem. E aí Pedro, ele faz um comentário bastante ousado e corajoso. No verso 28 ele fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então Pedro olhou e falou assim: então tá, Senhor, se é tu, eu quero caminhar que nem tu tá caminhando em cima da água. E Jesus prontamente respondeu: vem. Então Pedro desceu, subiu nas águas e foi caminhando em direção a Jesus. Gente, é muito interessante ver como que um pedido, mesmo aparentemente não estava envolvendo outras pessoas, não estava envolvendo um milagre, não era nem necessário naquele momento, não tinha um motivo para ele pedir isso, simplesmente Pedro queria viver uma experiência. Ele queria experimentar ali o poder real de Cristo e ele fez esse pedido: Senhor, então deixa eu caminhar na água em tua direção. E Jesus, de maneira ainda mais incrível, ele prontamente responde: vem, é só vir. E Pedro, ele experimentou então essa incrível possibilidade de caminhar por sobre as águas. A primeira lição que a gente tira desse relato é perceber que, e se Pedro ele não tivesse pedido? E se ele não tivesse tido a ousadia de fazer esse pedido para Jesus? E se os outros discípulos também tivessem pedido, o que mais eles teriam recebido? E se, em outros momentos, em outros milagres, eles tivessem feito pedidos ousados assim a Cristo? Talvez nós poderíamos ter dezenas de outras histórias, de outros milagres incríveis, de outras possibilidades, mas muitas vezes a gente não recebe coisas porque nós não pedimos. A gente não tem a ousadia de orar ao Senhor e pedir para que Deus nos mostre o seu poder, para que Deus atenda às nossas orações, para que a gente experimente o sobrenatural de Deus. Porque é muito comum a gente associar que essas histórias de milagres incríveis aconteciam sim na Bíblia, nós acreditamos lá na época de Jesus, na época dos patriarcas, dos profetas, mas hoje em dia é uma situação diferente, nós estamos numa outra época, num outro momento, estamos sim culturalmente em outro tempo, estamos sim vivendo um outro momento da história, porém a Bíblia diz, ela é muito enfática em afirmar que Deus não muda. O mesmo Deus que nós temos hoje é o Deus que abençoava Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fazia milagres, que ainda faz. A diferença é que nós não temos a ousadia de acreditar no poder da oração e ter a certeza de que sim, Deus pode vir e intervir em qualquer situação em resposta à oração que seus filhos fizeram, em resposta a pedidos ousados, onde Deus está completamente disposto a nos conceder os seus pedidos, mas a nossa natureza é tão pecaminosa, a gente se esquece tão rápido das bênçãos de Deus, porque a história não para por aí. Os versos seguintes contam que Pedro, ele se distraiu no meio do caminho. Ele olhou para o lado. Imagina que ele estava vivendo uma experiência totalmente incrível. Jesus, em pessoa, estava ali na frente dele. Ele já tinha presenciado dezenas de milagres, estava vivendo um milagre naquele momento, mas os olhos dele, a atenção dele se dispersou e ele começou a prestar atenção nas circunstâncias que estavam acontecendo ao seu redor, que eram as ondas, os raios, a tempestade. E foi naquele momento em que ele tirou os olhos fixos em Jesus que ele afundou. Convenhamos que quando a gente lê essas histórias dá vontade de dizer assim: Pedro, como é que tu foi capaz de fazer isso? Pedro, Jesus estava ali na tua frente, como é que pôde desviar os olhos ou duvidar? Só que a gente faz isso todos os dias. Deus, ele faz milagres incríveis no nosso dia a dia, na nossa vida, responde a muitas das nossas orações, mas mesmo assim a gente dobra a esquina, a gente teve uma resposta no mesmo dia, mas alguns minutos depois, alguns dias depois, a gente já tá o quê? A gente já tá duvidando, a gente já tá se distraindo. Deus nos dá uma resposta clara em relação a algo que nós perguntamos, mas qualquer pessoa que faz um comentário, a gente já fica: será que foi Deus mesmo? Será que é a vontade do Senhor? Deus nos mostra uma direção, um caminho, mas qualquer possibilidade ou distração que surge, a gente já perde o foco daquele objetivo. Nós somos pecadores, falhos, igualzinhos os discípulos, os personagens bíblicos, e Jesus continua fazendo a mesma pergunta que ele fez para Pedro naquela situação: por que vocês duvidam? Por que vocês têm pouca fé? Se nós, de fato, quisermos viver o extraordinário, se nós quisermos começar a ter experiências com Deus sobrenaturais mesmo,
respostas incríveis às nossas orações, ver milagres dele atuando na nossa família, em pessoas que a gente considera que não tem mais esperança, não tem mais solução, em problemas de saúde, familiares, financeiros. Nós precisamos aprender a ousar pedir mais. Precisamos ter a coragem de acreditar que Deus quer, que Ele deseja que seus filhos peçam para que então eles recebam. Eu não sei qual é a situação que você está passando na sua vida, mas tenha certeza de que a oração pode mudar qualquer circunstância. E que a oração, sim, ela faz diferença no seu destino, na sua trajetória, na vida das pessoas, porque ela é uma ferramenta espiritual deixada por Deus, ordenada por Jesus, para que nós fizéssemos uso dela para abençoar as pessoas ao nosso redor, o mundo e a nossa própria vida. Então, após assistir esse vídeo, começa a fazer uma experiência real na tua vida, a começar a orar com mais ousadia, para que então você veja as respostas, o mover de Deus agindo de maneira incrível, espetacular, em resposta às tuas orações. Agora, se você achou esse conteúdo importante, se te ajudou de alguma forma, já sabe, deixa o teu like, curte o vídeo aqui na mãozinha que tem aqui embaixo e também aproveita e compartilha com algum amigo que precisa ouvir a mensagem desse vídeo. Beijo, até a próxima!